Bom, gente, são 4 horas da tarde. Eu quero dar um bom dia, uma boa tarde, uma noite boa noite para quem está assistindo em algum desses horários, você que está chegando aqui agora. Eu vou gravar um material agora para dar o apoio a uma live que eu vou explicar como fazer o cabresto sete nós. Então, nesses próximos momentos aí, eu vou estar falando sobre o cabresto sete nós para a gente se preparar para a confecção do cabresto. O que a gente precisa ter, para que serve, aonde coloca, como é que a gente usa. Então, para sexta-feira, eu estar fazendo essa live, depois quando tiver gravado, provavelmente esse material vai servir para você como base para o seu uso cotidiano do cabresto sete nós. A ideia do canal é sempre pensar no bem-estar animal e a gente poder ter um cavalo com a cabeça num estado de tranquilidade muito grande na hora de você lidar com ele, no seu contato com ele, no treino com ele, para que a gente acelere essa doma sem apressar o cavalo. O cavalo com a endorfina espalhada pelo corpo dele, com a sensação de bem-estar, de segurança e de confiança, ele recebe muito melhor os ensinamentos que você tem para dar, ele aceita muito melhor qualquer ensinamento, qualquer correção que você fizer, e a gente sai daquela região que as pessoas costumam usar o castigo. Na verdade, a pressão e alívio. Essa pressão ela pode ser realmente física ou pode ser até um lugar mental ali no cavalo, uma condição psicológica que você atuando naquele momento, ela tenha essa impressão para ele de que esse alívio, essa tranquilidade leva ele em sentido do aprendizado. Então vamos passar agora para a gente aqui para o cavalo, para a gente poder ver como a gente vai trabalhar com o sete nós no cavalo para se preparar para esse material servir para você na hora do seu treino e na hora do seu dia a dia com o cavalo. E também para a live que a gente está preparando. Então vamos lá para o cavalo. Eu vou passar para cá agora e vou colocar a câmera focada no cavalo. E vou estar passando a partir de agora os conhecimentos que a gente precisa estar tendo com relação ao cavalo. Tá? Então estou aqui com o cabresto sete nós e acho que o primeiro ponto, o ponto ideal para a gente poder trabalhar é saber colocar o cabresto da forma correta, né? Eu vou tirar o cabresto aqui agora para a gente poder ver algumas marcações que eu faço no cavalo, para a gente poder entender como funciona a cabeça do cavalo. O cavalo tem um crânio forrado basicamente por uma membrana e a pele muito fina na maioria dos lugares, com poucas áreas que a gente tem com uma musculatura que dá um pouco mais de conforto para o cavalo quando você está falando de colocar uma ferramenta na cabeça dele. A gente tem os pontos de pressão externamente no cavalo, né? Que é onde a gente tem as ferramentas trabalhando, e por isso a gente usa da maneira que usa as ferramentas, como eu tenho falado sempre aqui. Então o cabresto sete nós, ele deve ser usado tanto para doma, quanto para cuidado, quanto para treino, né? Com o veterinário, com o ferrador. A primeira questão que a gente deve levar em conta é que ele deve estar justo na cabeça do cavalo. Para que ele atue da forma correta, ele tem que estar pressionando nos pontos certos para que um ligeiro incômodo já transmita para o cavalo a sensação que a gente quer que ele tenha e a reação que a gente procura. E nessa reação é quando você alivia o cavalo, que ele fez da maneira correta, você alivia e você tem a condição de que o cavalo aprenda mais rápido, né? Então, dentro da estrutura da cabeça do cavalo, a gente tem o crânio, tem a musculatura, tem um sistema circulatório muito grande aqui, acompanhado por um sistema nervoso de distribuição de filamentos de sensação que percorre toda a cabeça do cavalo. Por isso, o mais leve toque, a mais leve condição que você passar para ele de pressão, ele vai responder. Mas é que as pessoas não conseguem entender, na maioria das vezes, que isso não é a força que delimita essa resposta do cavalo. O que transmite ao cavalo a sensação que você quer para ter o resultado que você quer em termos de reação é um sinal muito leve, muito suave e que você pode, com o tempo, ir reduzindo essa pressão e refinando o cavalo, que é essa estrutura que a gente tem quando sai de uma ferramenta leve para uma mais pesada. E geralmente a gente sai da leve para mais pesada quando o cavalo já não está respondendo mais na leve.
as pessoas têm a sensação de que eu vou colocar uma ferramenta mais pesada, eu vou precisar fazer mais força. Não é. Você começou com uma condição de contato com o cavalo suave. Se você passa direto para uma ferramenta, você entra já com uma ferramenta muito pesada, você vai ter um cavalo sem polimento, porque ele vai passar direto por uma condição de reação muito forte. E quando você entra com o cabresto setinós, com o side pull, com o Indian Hackamore ou com o Hackamore, sem entrar com ferro na boca, você está dizendo ao cavalo, quando chegar no bridão, que essa ferramenta não tem mais o resultado que vai ter. Você está ensinando para o cavalo a entrar com a ferramenta mais tarde, que não vai ter aquela pressão e aquela sensação horrível, pesada, que machuca o cavalo, porque ele já vai estar flexionado, ele já vai estar sabendo o que esperar da sua mão. Então, quando a gente entra com essas ferramentas, sem embocadura, no início da doma, a gente vai trabalhar com a gentileza em cima de sensações que são muito superficiais para o cavalo aqui, não precisa de você entrar com nenhuma super ferramenta. Você vai condicionar o cavalo ao peso da sua mão e paulatinamente, gradualmente, você vai aumentando a dificuldade, que acho que é o termo correto que a gente deve usar, não aumentando o peso da ferramenta, mas a dificuldade. Você vai ensinar, é como uma lição, né? Você ensina primeiro mais e menos, depois você ensina a divisão, depois você ensina a multiplicação, aí você vai passar para uma matemática mais pesada, ou no português você ensina o beabá, para depois ensinar ele a formar frases e a entender o pensamento. Então, as ferramentas funcionam da mesma forma. Então, se você pensar em ferramentas em termos de que você tem que construir um conhecimento no cavalo, você começa a entender por que começa na ferramenta mais leve e vai para a mais pesada. E o próprio cavalo te indica esse momento. Não adianta você ficar procurando com os treinadores uma coisa que você tem que se aprofundar um pouco mais, que é na atenção do cavalo. Por isso que eu falo que tem um pilar aí, são 3 pernas no mínimo para você poder levar um conceito em aprendizado do cavalo, pelo menos da forma de acelerar o cavalo sem apressar ele. A sua doma anda mais rápido porque você entendendo o cavalo, conhecendo a ferramenta e conhecendo o cavalo e a ferramenta, sabendo misturar os dois para você chegar no ponto do aprendizado que você quer, aplicando técnica, tendo resultado. Então, com esse tripé, né, de ciência, consciência e consistência, que é você aprender a ferramenta, conhecer o cavalo e aplicar constantemente com consistência esses conhecimentos, você consegue desenvolver uma filosofia de doma onde o cavalo vai compreender essa linguagem que ela já é universal na equitação, todo mundo entende isso já. Alguns técnicos sabem mais, outros sabem menos, algumas pessoas têm uma dificuldade maior ou menor. Mas com essa base, você consegue ter um resultado final, que é um cavalo bom de boca, porque as pessoas tentam condenar a boca do cavalo, e quando você não usa a ferramenta na boca dele, ele consegue espinar, esbarrar, fazer o trabalho, encostar na porteira, abrir, você ir atrás de um bezerro, você fazer uma prova de rédea de tambor sem ferro na boca, aí as pessoas começam a perceber que é possível sim você trabalhar de uma forma crescente, conhecendo a técnica. Então, voltando para o cabresto, que vai trabalhar na cabeça do cavalo, nos mesmos pontos que trabalha o side pull, o Hackamore e o Indian Hackamore, a gente tem alguma diferenciação na forma de manusear a ferramenta, de você usar a sua mão, já que você ainda tem que usar o seu corpo, a sua perna, o seu assento, a sua coluna, né, o seu equilíbrio. Tudo isso vai transmitir um recado para o cavalo, aonde você acha que está todo o controle na ferramenta. A ferramenta é um ponto de comunicação com o cavalo, para que ele entenda o que você está querendo, como é a sela, o seu assento na sela, a sua perna, o seu pé no estribo, o seu corpo de uma forma geral no cavalo. Então a gente não pode entender o cavalo, como eu trato só de ferramenta e falo da cabeça, a gente não pode entender que o cavalo é só isso aqui. Mas como há um grande foco, uma atenção muito grande com relação a problemas de boca, que muitas das vezes, uma grande parte das vezes, não é na boca do cavalo. Ou é na mão do cavaleiro, ou é no assento do cavaleiro, ou é no corpo do cavalo ou na cabeça dele. Se a gente for partir para o corpo do cavalo, o cavalo tem uma linha nervosa que percorre o corpo dele todinho por cima da coluna e se espalha pelo corpo. Então a coluna vertebral
é o grande canal de envio de comunicado do corpo para a cabeça e vice-versa, né? O que vai e volta. Então o cavalo, às vezes, com a dor no corpo, por essa condição dele, ele às vezes está mexendo com a cabeça, ele está tendo reações, às vezes você está achando que é porque o cabresto está mal colocado ou porque o ferro está na boca, e você vem com 1000 filosofias aí e teorias e não consegue entender. Então é necessário que você entenda o cavalo como um todo, para que quando a gente desenvolver essa técnica voltada para as ferramentas sem embocadura, que podem ser uma prévia para você entrar com freio e bridão depois, ou podem ser uma condição que você leve de condição de vida para o cavalo por toda a vida dele, né? Existem vários sites, ranchos e propriedades no Brasil e fora do Brasil, onde as pessoas trabalham com ferramentas como essa, no dia a dia, ou com hackamore, ou com side pull, sem colocar ferro na boca, seja em mula, seja em burro. Já vi todo tipo de trabalho sendo feito com cavalos apenas com ferramentas sem embocadura. Ou você usa esse sistema para que você crie um cavalo tranquilo, sem reflexo, sem trauma, sem reflexo ruim, sem trauma, que vai ser um cavalo muito mais participativo e inteligente, porque se ele não trabalhar no medo, ele trabalha melhor. Então, quando a gente está trabalhando um vídeo desse em função de aprender os 7 nós lá na frente, eu quero dar a base aqui para que quando você termine de ver o vídeo dos 7 nós, assistindo a live ou num outro momento, um outro vídeo, você já tenha a capacidade de entender como usar, de fazer e nunca mais precisar comprar. Depois que eu fiz o meu primeiro cabresto, eu nunca mais comprei cabresto, nunca mais comprei cabeçada nenhuma. Eu não sou nenhum artesão, como eu costumo dizer, tudo que eu ensino é o mais básico possível, são nós e detalhes muito simples de amarração. Aqui eu estou até com uma fita para a gente poder fazer aula, para que qualquer peão, qualquer cowboy, qualquer cowgirl, qualquer menino ou menina, senhor ou senhora, possam fazer uma ferramenta dessa. É disso que trata o meu curso. Então, assim, mesmo quando eu trabalho com alguma peça de couro, é sem trabalho de selaria. É um trabalho que a gente leva conforto para o cavalo e facilidade de fazer. Em função disso, vamos partir agora um pouco para entender como é que as ferramentas vão funcionar aqui. O cabresto 7 nós pode ser usado nessa condição quando você vai amarrar o cavalo para um tratamento, quando você vai prender um cavalo para fazer uma viagem, quando você vai deixar o seu cavalo para secar à sombra ou no sol. Cuidado com essa coisa que eu estou falando aí, que eu não estou dizendo para secar o cavalo no sol, mas quando você vai deixar o cavalo amarrado, você vai apiar, vai deixar o cavalo amarrado ali, numa prova, né? Você vai deixar ele preso no trailer ou na pista, né? Então, essa é uma condição ideal de você prender o cavalo. Firme, justo na cabeça. O cavalo tem essa ossatura aqui, que tem esse ponto da cabeça aqui, aonde esse nó incomoda ele. Então, para essa condição, ele não vai lutar muito, não vai brigar muito com o seu 7 nós, se você tiver amarrado e ele quiser empacar. Porque ele estando justo na cabeça, ele tem que estar atrás da mandíbula aqui, correndo nessa depressão da mandíbula, atrás da mandíbula aqui, e ficando aqui embaixo do queixo, onde tem essa parte macia aqui embaixo, que o nó vai ficar e vai pegar na garganta dele. Então, se ele puxar para cá, isso aqui não vai escapar, porque ele puxando aqui, a tendência é ele vir aqui embaixo, tá? Não tem o perigo de escapar por cima, aqui não está preso o suficiente, mas vou até prender para não parecer que tá uma coisa, porque como essa cabeça ela mexe aqui, pode dar uma impressão errada de que não funciona. A ideia é que ele estando justo aqui, sem estar prendendo o cavalo, correndo lateral na cabeça. Nesses 2 pontos, com um dedo ou 2 dedos aqui, não tem como ele escapar por aqui. Se o cavalo puxar, não escapa por aqui. E nessa condição que ele está aqui, ele não escapa por cima da cabeça, tá? Porque se o cavalo conseguir escapar isso por cima da cabeça, digamos que ele conseguisse, e ele está justo aqui, ele vem fazendo assim, corta o couro do cavalo e desce todo o pano da cabeça do cavalo. Você pode procurar na internet que você tem cavalos que foram mal colocados no cabresto e que conseguiram puxar, desce todo o couro da cabeça dele. Se ele conseguir um trabalho desse aí de escapar. Então, essa condição para amarração é ótima. Debaixo da orelha, no final da mandíbula, tem uma cavidade aqui, um ponto, que vai manter inclusive ele longe
de estar aqui em cima, pegando no olho do cavalo, ou muito baixo, que poderia facilitar uma retirada. Justo aqui embaixo e nessa condição aqui. Essa é uma condição para você usar o cabresto como um acessório. Aqui ele não vai ser uma ferramenta para você. Você só vai conseguir trabalhar com o cavalo satisfatoriamente nessa condição de 7 nós, se ele já for um cavalo pronto. Já que entenda a sua rédea sem você precisar pressionar um nó de um lado ou um nó de outro. Né? Você encostou na rédea desse lado, ele já sabe que tem que virar para cá, então ele está muito bem formado, ele está na sua mão. No caso de você trabalhar um cavalo para doma, né? Depois que você já conseguiu se aproximar, você já colocou o cabresto nele, está trabalhando e você vai começar a guiar e montar, o ideal é que você tenha um cabresto de doma que deixe o seu cavalo nessa condição aqui. O cabresto vai descer aqui para 4 dedos da narina e nessa condição você tem que ter um dedo aqui, 2 até o limite máximo, para que você tenha um cabresto aqui e possa trabalhar com ele na guia sem ele ficar girando. Então você vai botar o cavalo na guia ou vai montar 4 dedos daqui, ajusta o cabresto aqui, depois eu vou mostrar uma forma de a gente transformar ele num hackamore, e dessa forma você tem um cabresto que pode se transformar numa ferramenta como o side pull. Você vai puxar para um lado e para o outro, ele vai estar mais justo aqui, como deve ser, e aí você pode trabalhar com esse cavalo para montar e começar a apontar o focinho e essas questões todinhas, entendeu? Então essa é uma condição ideal que você pode ter no cavalo. Quando você está com o cavalo nessa situação, que você está com a ferramenta que não é própria para você domar, não tem um side pull, o que a gente faz? A gente pega uma corda, eu tenho vídeo com mais detalhe disso, né? E eu vou fazer uma amarração aqui embaixo, só na corda do focinho, que a gente vai transformar ele num hackamore, tá? E eu faço uma amarração aqui, até eu conseguir essa condição de ter um dedo aqui embaixo. Vou passar mais uma. Então aqui vai ser só uma ilustração de como esse negócio fica mais sério aqui para ele rodar. Ele não consegue ter, tá vendo? Você diminui aqui esse esfregaço. E quando você tem nessa condição que você amarrou bem aqui, ele está na mesma posição que deve estar lá, 4 dedos, você bota uma rédea de um lado, uma rédea do outro, já deu um nó nessa corda aqui, e você fez um hackamore, que é uma ferramenta bastante interessante, porque na verdade, apesar do diferencial do nome, todas essas ferramentas trabalham na mesma forma que o side pull. Só que, nesse caso, quando você amarra aqui, você vai ter uma puxada lateral aqui, mas o outro lado é que vai atuar. Então, quando eu puxo do outro lado, esse lado aqui é que vai estar incomodando o cavalo quando eu acionar lá. Isso no caso do side pull, do 7 nós amarrado como um hackamore, funciona da mesma forma. Funciona como o Indian Hackamore também. O Indian Hackamore é essa ferramenta que ela vai entrar nessa posição, vai assumir essa posição aqui, amarra uma rédea do lado de cá e uma rédea do lado de lá. O que acontece com essa ferramenta, deixa eu passar para cá, é que essas duas cordas aqui pressionam, comprimem. Então, o diferente de uma ferramenta que você não tem especializada como o Indian Hackamore é essa, que ele trabalha com a compressão embaixo, mas quando o pessoal fala de contra-rédea é porque está amarrado aqui e está puxando direto lá, mas se você pegar o side pull e puxar aqui desse lado, o que vai acontecer? É o lado de lá da mesma forma. A diferença é que esse trabalho de compressão aqui tem um estímulo a mais para o cavalo, porque ele vai enforcar o cavalo nessa condição. Então essa é uma ferramenta de extremo cuidado para você usar. Essa ferramenta que já tem vários vídeos aí, e eu sempre toco nesse assunto. Essa é uma ferramenta que tem técnico que nem usa, e tem técnico que não usa outra a não ser essa. Mas é um trabalho de técnica de mão muito grande que você tem que ter de cuidado para que você não traumatize o cavalo. Muito boa para recuar, muito boa para apontar o focinho também. Então, no caso do 7 nós, é você trabalhar 4 dedos aqui, você vai ter que
ter um cabresto 7 nós com essa parte mais longa aqui, ou conseguir colocar de uma forma que ele não fique em cima da bochecha, porque aqui é o maior músculo da cabeça do cavalo. Então isso aqui pressionando, incomodando, não vai deixar o seu cavalo prestando atenção onde você quer. Vai ser um estímulo constante aqui, perturbando. Você está trabalhando, ele não está entendendo para que isso aqui está acontecendo. Se você quer trabalhar aqui não pode mandar mensagem, não está participando com nada. Então o ideal é que você tenha o seu cabresto ajustado e pode ser colocado aqui. Uma outra forma de você trabalhar com o cabresto 7 nós como ferramenta montado é você colocar 2 argolas aqui no cabresto, na hora de fazer, ou prender a sua rédea, abre um desses elos aqui e coloca um mosquetão, prende uma rédea desse lado e uma rédea do outro, com um mosquetão. Você passa a ter um side pull, tá? Quanto mais justo ele estiver aqui embaixo, mais importante nessa condição. Quando ele vai trabalhar como cabresto mesmo, aí é aquela condição que a gente já conhece. Volta para cá, está aqui embaixo e fica aqui. Então essas são as condições que eu queria passar hoje aqui e falar um pouco agora sobre o material que a gente vai estar trabalhando quando você ver esse vídeo. Se você for fazer a minha live ou for fazer um cabresto depois, ver um outro vídeo, a gente vai falar agora sobre o que é necessário para fazer o cabresto, ok? Então vou virar a câmera para cá para eu poder conversar. Beleza. Melhor do que edição é fazer ao vivo. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte, toda essa explicação, pode ser até que você não veja num vídeo todo, veja só uma parte, mas é importante conhecer todo esse conceito para que você possa escolher que ferramenta você vai usar. E no caso do 7 nós, e do side pull também, eu costumo colocar para as pessoas que o ideal é uma corda de 6 metros, de 6 ou 8 milímetros, para você começar a trabalhar. Para você aprender a fazer, pode ser uma corda barata, que não precisa ser uma corda com uma trama tão fina quanto essa trama aqui. Ó. Essa trama é fininha. Ó. Essa é a ideal. Essa é uma corda de polipropileno, que ela tem uma malha interna toda trançadinha, que dá essa condição para ela, ó, de encurtar e esticar. A gente chama de corda dinâmica. Então isso aqui para você amarrar um cavalo, para você fazer um lugar para você colocar o cavalo para ser tratado. Então essa corda ela tem uma capacidade mínima de esticar e recuar. Então ela te ajuda um pouquinho com o seu cavalo estirar e na durabilidade também. Então essa corda de polipropileno, 6 ou 8 milímetros, de 6 metros. Isso é o básico para você fazer um side pull e fazer um hackamore. Para você fazer uma ferramenta dessa, são cerca de 4 metros de corda, tá? E 4 argolas ou 6 argolas. Vai depender do acabamento que você queira dar aqui. Ou argola nenhuma se você passar a corda por dentro de cada elo desse aqui também. E faz outro aqui. Então você consegue fazer com ou sem argola. Eu gosto de colocar argola porque ela dá uma condição da corda correr melhor. E essa corda, principalmente essa trama que ela tem uma textura, isso aqui para o cavalo, quando passa na argola, dá aquela vibraçãozinha, como a cabeça do cavalo é pura sensibilidade, isso ajuda bastante, porque quando a corda corre, ele vai criando aquela relação de que se ele deixar ela correr demais, vem o baque. Né? Então vem a impressão que de repente ele não está querendo ali. Então se você vai ver a nossa live, pega 6 metros de corda, eu vou ensinar passo a passo. Eu acho que não tem nenhum vídeo na internet até hoje ensinando como eu vou fazer, ao vivo inclusive, passo a passo, indo e voltando, vai te levar o tempo que quiser para fazer isso. Outro dia, o Léo fez o curso, começou a fazer cabresto, aí veio todo orgulhoso para mim, olha, eu consegui fazer um cabresto com 5,5 metros. Tipo, quase assim, poxa, superei o mestre. Aí eu deveria ter falado, mas você aprendeu com quem? O que eu quero dizer é o seguinte, eu coloco 6 metros porque se você for fazer um cabresto para um campolina, você vai precisar de 7, de um BH, de um percheron, de um frésio, ou de um frisium, como falam, você vai precisar de 7 metros. Então 6 metros é o ideal para você fazer cabresto para um potro, até um cavalo
manga larga, garanhão, um porte maior ou 1/4 de milha, você consegue fazer um cabresto. Se você fizer para um potro, vai sobrar um pouco mais de corda. Mas quando você está começando, se eu falar para você, dá para fazer com 5,5 metros, você vai levar muitas vezes se frustrando quando você chega lá e no final você não tem uma ponta para equiparar a outra e cortar, ele fica com a perna grande e a outra curta e você tem que fazer tudo de novo. Então, 6 metros é o ideal e você, depois que pegar a prática, eu não ensino a decorar cabresto. Então, tem alunos meus que mandam tudo decorado, ótimo, parabéns. Mas como você vê aqui, não precisa de decoração. Decoração é um charme que se você quiser aprender a fazer. No meu modo de ver, muitas pessoas trabalham com cabresto sujo, cabresto velho, cabresto com nó no lugar errado, cabresto mal feito. Quando se você aprender a fazer dessa forma, aí você passa a ter um cabresto que vai ter uma utilidade para você, seja para você trabalhar com o cavalo como acessório ou como uma ferramenta. Então, lembrando, esse material é suporte para quem pretende fazer o 7 nós ou fazer o curso onde eu ensino, mas você já chega sabendo muito mais, tá? Então eu quero agradecer a presença de todos aí, quem puder compartilha, curte, quem não se inscreveu se inscreve, participa aí porque todo esse trabalho é feito em função do bem-estar animal e de botar o treinador num trilho, seja ensinando um plano de trabalho, a metodologia que a gente ensina no curso, como você encadear as suas ações na doma, como você prevê cada etapa, todos os acessórios que você tem que ter com relação a side pull, hackamore, Indian hackamore, tudo isso que você pode aprender no curso, além de aprender como pensa a cabeça do cavalo, como é que você tem que fazer, tudo que ensinar para um lado, ensinar para o outro, como é que o cavalo enxerga, como é que o cavalo sente, por que o cavalo tem essa ou aquela reação. Então, quem puder compartilha, digo novamente, se inscreve se não se inscreveu e vem participar com a gente também desse material. Quero mandar um abraço para todo mundo aí e até a próxima.